Irmão, segundo bloco da nossa apostila, na página 9, nós temos início a um estudo que eu costumo chamá-lo de O Fim do Jejum, e as pessoas só em lerem esse título já mandam os e-mails mais cristãos do mundo, né? Demonstram mesmo o cristianismo que eles têm. Tu é maluco e daí para baixo. De louco para baixo eu sou de tudo um pouco quando as pessoas leem esse estudo, O Fim do Jejum. Leem o estudo não, leem o título. Não tem nem humildade de ler o estudo, já que pretende criticar, porque se não quiser criticar, não precisa nem ler, mas se quer criticar, tem que conhecer verdadeiramente tudo que eu estou falando. Mas então, aí na página 9, tem a xerox de uma página da Bíblia, que é a versão traduzida em português de João Ferreira de Almeida, revista e atualizada no Brasil. Logo aí no comecinho, do canto esquerdo, tem uma seta e diz: conteúdo entre colchetes é matéria da tradução de Almeida, que não se encontra no texto grego adotado. O que é esse texto grego adotado? O texto, ou seja, os originais gregos, do qual se traduziu essa versão revista e atualizada, não consta as passagens que estão entre colchetes. Durante muitos anos, houve uma certa, eu prefiro chamar de inexperiência, ao invés de chamar de negligência. Houve uma certa inexperiência daqueles que colocaram a Bíblia em gráfica, colocaram a Bíblia em livros mais acessíveis. Houve uma certa inexperiência desse pessoal, que apesar de bem intencionado, queriam a divulgação da Bíblia, deixaram escapar alguns detalhes. E hoje nós temos textos, inclusive aqui que está dizendo sobre os textos em colchetes, porém existem outros textos em colchete que, na verdade, fazem parte de uma história real. Eram textos verdadeiros, mas que acabam ficando, entre aspas, descredibilizado ou jogando uma dúvida ao leitor, porque não foi especificado de texto para texto. Muitas vezes se usou o mesmo colchete que falava a respeito de uma situação, deixou ele envolvendo outro texto, que na verdade era com relação a outra situação. Então essa inexperiência de se traduzir a Bíblia com uma certa seriedade, uma observação, uma calma, uma paz, até mesmo porque muita gente também, principalmente na modernidade, quer traduzir Bíblia, porque Bíblia é o livro que mais vende no mundo inteiro. A Bíblia é o ranking inigualável. Se fala por aí, best-seller, vendeu não sei quantos milhões, e dizem que escritores aí estão vendendo isso porque eles já não catalogam mais a Bíblia. A Bíblia já está fora dessa contagem, ela está acima sempre de todos os livros mais vendidos no mundo. Então muita gente hoje cria a versão bíblica para ganhar dinheiro, e ganha, porque a Bíblia é o livro mais vendido do mundo, imbatível, insuperável. Nenhum outro livro, por mais que venda, consegue se comparar à Bíblia. A Bíblia é vendida. Agora mesmo na China, os chineses estão consumindo Bíblia que nem consome água. Há um movimento na China violento, e está se traduzindo Bíblia para o idioma chinês que você nem imagina. O mundo está consumindo Bíblia mais do que nunca nesses últimos dias. Não que eles estejam necessariamente encontrando a verdade plena, mas estão tateando um caminho. Bom, então, nós vamos ver, inclusive, aí, então, isso que eu estou falando sobre essa questão dos colchetes, nós vamos ver se tem uma brecha aqui para comentarmos um pouquinho mais. Então, aí você vê já nessa xerox da própria Bíblia, essa narrativa. Quando você vê aqui nessa primeira folha aí, uma é Mateus 17, a outra é Marcos 9. Aqui em Mateus 17,
Lá no versículo 21 está entre colchetes, mas esta casta não se espere senão por meio de oração e jejum. O que acontece com esse texto? Ele não faz parte dos manuscritos que foram utilizados para a tradução dessa Bíblia. Esse texto, ele não existe. Hoje, eu digo hoje, tá? Estamos no ano de 2014. Hoje, isso já desde uns 3, 4 anos para trás, a Sociedade Bíblica do Brasil, uma das maiores, onde se ocorrem as maiores fabricações de Bíblia no mundo. Sociedade Bíblica do Brasil existe nos Estados Unidos, existe na Europa, existe na Argentina, existe aqui na Buenos Aires, número 135. A maior fabricação de Bíblia do mundo é a Sociedade Bíblica do Brasil. E ela hoje já está fabricando Bíblias sem esse versículo inteiro. Não tem nada de colchete, não tem nada de parente, não tem nada de referência. Simplesmente ela vem aqui, o capítulo 17, chega somente até o verso 20. E não existe mais o verso 21. Por quê? Já chegou-se à conclusão que esse verso nunca existiu. Como que ele veio parar aí? O tal João Ferreira de Almeida, alguns dizem que era padre, outros dizem que não era, enfim, teve uma boa intenção em traduzir a Bíblia para o português e fez um belíssimo trabalho, independente da fé ou ignorância que tivesse, seja lá o que for. Quando ele traduziu a Bíblia, ele colocou no rodapé da Bíblia notas de estudo, de coisas que ele interpretava, de coisas que ele fazia suas anotações, enfim. Quando as gráficas modernas foram pegar essas versões mais originais de João Ferreira de Almeida e viram os seus comentários, pegaram o seu comentário e transformaram na continuidade do texto bíblico. O texto acabava no verso 20 e tinha um comentário. Eles foram e transformaram o comentário em verso 21. Irmão, o que teve de gente em hospital e até morrendo, com úlcera, gastrite, anemia, fraqueza, gente desmaiando dentro da igreja porque acreditava. Mas esta casta não se espelhe senão por meio de oração e jejum. Então a pessoa acreditava que o seu estômago vazio ia lhe gerar um poder espiritual. Cadê a lógica? Isso tem lógica? Isso tem lógica no Evangelho de Jesus Cristo, em toda a doutrina do Evangelho. Estômago vazio acrescenta poder espiritual? Aí surgiram as mais loucas pregações. Irmão, você tem que mortificar a carne. Tem que jejuar pelo menos 2 vezes por semana. Aí começou-se a criar regra. Culto do jejum. Sexta-feira é o culto do jejum. Todo mundo tem que vir em jejum. E assim foi. Começou a criar regras que o Evangelho não traz. E as pessoas, quando caminham fora da regra de Deus, ao invés de bênção, elas acabam colhendo outra coisa. O estudo é que vai te mostrar o caminho que você deve realmente andar, se enquadrar. Quanta gente aí já se deu mal na vida porque agiu pela fé, mas pela fé das suas próprias concepções. Quando que, na verdade, fé é quando eu tenho uma atitude fundamentada em uma ordenança de Deus. Se Deus me diz para realizar alguma coisa, eu exerço a fé. Abraão, vai lá e mata o teu filho. Tá bom, eu tenho fé. O Senhor falou, eu vou matar. Mas se eu digo, vou fazer isso pela fé, que fé? Só existe fé quando eu tenho uma palavra de Deus para sobre ela exercer a fé. Senão não é fé, é fanatismo, é loucura. Senhor, és tu mesmo? Se és tu, me manda ir ter contigo sobre as águas. Vem. Aí Pedro desce do barco e anda sobre as águas.
E aí, pescaram alguma coisa? Não, não pescamos nada. Então volta ao mar e lança a rede do lado direito. Mas Senhor, nós já pescamos a noite inteira, não pegamos nada. Mas sobre a tua palavra eu exercerei a minha fé. Não existe fé se você não tiver recebido de Deus uma palavra. Né? Tupirani, vai para tua casa e funda a minha igreja. Caramba, eu jamais faria isso na minha vida. Vim, pisei aqui, sozinho, pisei aqui, fundei a igreja, e o resultado hoje é que o mundo inteiro ouve falar num louco chamado Tupirani, e acessa do mundo inteiro, acessam os trabalhos para baixar mensagem e estudo, porque eu exerci a fé. Como? Eu queria ser pastor? Pouco importa se eu queria ou não. Eu queria fundar uma igreja? Pouco importa se eu queria ou não. Mas quando eu recebi uma palavra e sabia que tinha recebido aquela palavra do alto, eu fui e fiz. Aí o resultado aparece. Fé é quando eu tenho uma palavra. Então muitas pessoas jejuaram, mas nunca Deus lhes disse, jejua. Entendeu, irmão? Muita gente está hoje visitando o hospital, mas Deus nunca lhe disse, vai visitar o hospital. É porque ele leu lá, Tiago escreveu, a religião verdadeira é visitar os doentes e os órfãos nas suas necessidades. Meu amigo, Tiago escreveu, mas Deus não me mandou. As pessoas não sabem fazer diferença. Jesus disse assim, ide por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura. Então eu estou fora, eu estou ferrado. Eu não arredo o pé daqui para canto nenhum, nunca fui pelo mundo todo. E você? Vai sair por aí dando cabeçada no mundo inteiro? Vai tirar passaporte? Vai viajar para a Europa? Vai viajar para os Estados Unidos? Jesus não falou ir por todo mundo? Então vai. Vai que tu vai ver o que é bom para tosse. Xarope pesado. Uma coisa é o estar escrito. E outra coisa é ele me ordenar. Tem muita gente quebrando a cabeça. Irmão, eu lembro do tempo da igreja batista, irmão, por que você está indo fazer esse trabalho? Não, irmão, porque já está escrito, ide por todo mundo. Eu falei, irmão, está escrito, mas Deus não te mandou. O Deus que diz ide por todo mundo, também diz, eu usava muito esse texto, também diz, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. E muita gente saiu por aí dando os burros na água, né? Aí tu encontra com um, eu sou missionária do Senhor. Que missionária? Toma jeito, não serve nem para fazer a faxina. Já disse isso, irmão, para alguns. Cheios de orgulho, eu sou missionário. Meu irmão, se é missionária do Senhor, o primeiro cartão postal é humildade. Quem serve a Cristo tem humildade. Se não tem humildade, não serve a ninguém. Então, irmão, eis essa realidade, tá? Que textos que não fazem mais parte, nunca fizeram parte de um original, melhor dizendo, mas as pessoas jejuaram, desmaiavam dentro da igreja. Eu conheci gente desmaiando dentro da igreja, ia socorrer, irmão, o que foi? Aí quando aparecia dentro da igreja, tinha médico, aí o médico é esperto, né? Faz logo a primeira pergunta, você tomou café hoje? Aí a pessoa, não tomei café. Quando foi a sua última refeição? Aí descobre que a pessoa está em jejum e está desmaiando ali. E sem contar aqueles que caem no meio da rua. Quantos casos? Porque se tivesse realmente no centro da vontade de Deus, essas coisas não estariam acontecendo. Mas eu estou fazendo com o coração voltado para Deus. Meu irmão, não interessa se o meu coração está voltado para Deus. A minha atitude tem que ser o que Deus quer. Então, esse verso 21 de Mateus, capítulo 17, a Sociedade Bíblica do Brasil e outras, existem inúmeras versões lá originárias da Vulgata, que é uma versão católica, inclusive muito boa, né, que foi, a Igreja Católica encampou ela, foi feita aí de uma tal versão latina, chamada Vulgata. Não tem também esse verso 21. A versão do Novo Mundo dos Testemunhas de Jeová também não tem o verso 21.
A Sociedade Bíblica lançou agora a tradução na linguagem de hoje. O Novo Testamento, na linguagem de hoje, lançado pela Sociedade Bíblica do Brasil, também não tem o verso 21. Só as Bíblias mais antigas e alguns que ainda insistem em manter algumas versões, porque são muito bem vendidas, inclusive para aqueles que gostam de jejuar, gostam de se apoiar nesse versículo, algumas traduções já ultrapassadas sustentam essa passagem bíblica. Lá em Marcos, que também tem a xerox aí, Marcos 9, 29, Marcos também escreve: respondeu-lhe, esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Repara que no verso 21 do capítulo 17 de Mateus, todo o verso está entre colchetes, todo o verso. Já no capítulo 9 de Marcos, lá no verso 29, somente a palavra e jejum está entre colchetes. Tá? Então veja que, de alguma forma, a gente pode ver um certo conflito e um enfoque à questão do jejum. Então, irmão, baseado nessas passagens, aí eu vou na página 10, eu começo a explicar uma série de coisas, como é necessário o conhecimento, o estudo. Aí eu vou falando de uma série de coisas que são conflitos hoje em muitas igrejas, nas doutrinas batistas, na doutrina metodista, presbiteriana, assembleiana, em movimentos neopentecostais que surgiram. Eu vou citando aí uma série de coisas. Eu passo para a página 11, eu continuo citando e mostrando a necessidade de estudo, e ali no meio da página 11 está um título assim: vamos à questão do jejum. Aí começa aí. O primeiro erro dos meus irmãos constitui-se em dizer que Moisés jejuou 40 dias e noites, o que é impossível a qualquer ser humano. Está lá em Êxodo 24. Examinando Deuteronômio 9, concluímos que o suposto jejum durou, na verdade, 80 dias. Minha pergunta é simples: isto é possível? Não existe nenhum ser humano que possa passar 7 dias sem beber água. Na verdade, irmão, a ciência diz que com 3 dias os rins já param, tá? O que dizer de 40 dias? Como poderemos ser tão inocentes? Ou quem sabe irmos a um estado de loucura mais profundo e não considerar Moisés um homem? O que acontece na questão, irmão, chamada Moisés e o seu suposto jejum? O que é jejuar? Mais abaixo ali diz: analisando o fato e dicionário, concluímos, diz lá, 1. Jejum é uma determinação de alguém em abster-se do gênero alimentício. É a própria pessoa que se autoprograma ao fato. No item 2 diz: ficar sem comer pode não representar um jejum, determinação pessoal, mas um envolvimento em uma dada situação em que o ser humano foi submetido à abstinência, até mesmo por ficar impossibilitado de lançar mão da alimentação. Então, o que aconteceu com Moisés? Moisés, Deus dizia assim para ele constantemente: Moisés, sobe ao monte que eu quero falar contigo. Tá bom. Deus falava com Moisés, Moisés ficava 1, 2, 3 horas lá no monte, daqui a pouco Moisés descia. Vinha outro dia, Moisés sobe ao monte. Moisés ficava 2, 3 horas no monte, Moisés descia. Houve um dia que Deus falou assim: Moisés, sobe ao monte. E Moisés não desceu mais. Eu te pergunto, Moisés levou água? Não, Moisés não levou água. Moisés levou comida? Não, não levou comida. Quanto tempo Moisés ficou lá? 40 dias e 40 noites. O povo achou que ele tinha morrido, já queriam levantar um capitão e voltar para o Egito. Eu te pergunto, Moisés subiu ao monte para jejuar? Deus disse: Moisés, sobe o monte. E ele subiu. A glória de Deus o envolveu, o sobrenatural estava sobre ele. Moisés não teve noção de tempo, de hora, nem de nada.
ali contemplou as revelações, imagino eu, de Gênesis e uma série de coisas para ele poder escrever sobre o princípio do mundo, uma coisa incrível. Deus passou 40 dias com Moisés, falando com Moisés. Imagina tudo que este homem não viu, imagina tudo que este homem não ouviu. Moisés subiu aquele monte para jejuar? Esse era o propósito dele? A Bíblia diz que Moisés foi ali para jejuar? Não, então Moisés não jejuou. Deus o chamou e quando ele se viu estava numa situação, Deus o sustentou de forma sobrenatural. 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber e sem dormir. Moisés não dormiu naquele monte. Se fosse isso uma proposta de Moisés, eu vou jejuar. Isso teria um limite. Se ele dissesse, eu vou ficar uma noite sem dormir, isso teria um limite. Mas como é Deus que o envolveu num sobrenatural, em que não há um propósito de Moisés, há um propósito de Deus, a coisa foi transcendental, sem limite. Moisés ficaria ali anos e anos na presença de Deus, sustentado pelo poder de Deus. Mas houve proposta de jejum da parte de Moisés? Não, não houve. O que houve ali foi um sobrenatural fora do comum. E depois que Moisés desce e vê o povo em rebelião, ele volta e diz a Bíblia que ele fica mais 40 dias. Quer dizer, não dá nem para comparar Moisés nem a homem de ferro, nem a super-homem. Tudo ali é uma questão de sobrenatural. Não houve proposta de Moisés em jejuar, tá? Quando nós analisamos aí, analisando os fatos e dicionários, concluímos. Aí diz o primeiro item, que jejum é uma determinação de alguém, e depois o segundo item diz, ficar sem comer. Onde nós vemos essas expressões? A primeira nós achamos em Mateus, quando Mateus diz que Jesus foi levado ao deserto e jejuou 40 dias e 40 noites. Mas já Lucas, o médico, talvez pelo fato de ser um médico, fosse uma pessoa com a mente um pouco mais aberta, um pouco mais instruída, um pouco mais sem a tradição judaica do jejum, e eu vou repetir, a tradição judaica do jejum, não ao mandamento do jejum, porque não existe na Bíblia mandamento para o jejum. Desde que Deus criou o homem no jardim do Éden, desde que Deus pôs o homem sobre a terra, disse para ele, tudo isso vos será por alimento. Nunca existiu ao homem nenhum dia, nenhuma hora, nenhum instante em que Deus determinasse que esse homem se abstivesse de qualquer gênero alimentício. Isto não existe na Escritura. Quando Deus chama Abraão, não lhe dá mandamento de jejum. Deus chama Isaac, não fala. Deus chama Jacó, não fala. Deus chama Moisés, não fala. Deus chama Elias, não fala. Deus nunca falou para ninguém jejuar. Mas pastor, a nação de Israel jejuou muitas vezes. Jejuou porque quis jejuar. Chega uma hora que eles estão jejuando e Deus fala assim, é esse o jejum que me agrada? Que vocês fiquem se sacrificando, fiquem se abstendo do alimento. O jejum que eu quero é que vocês olhem para a causa dos órfãos, para a causa das viúvas, que vocês não maltratem o estrangeiro, que vocês não defraudem o forasteiro que passa na terra de vocês. Deus está dizendo que aquele jejum de ficar sem comer para ele é uma verdadeira besteira e ele abomina aquilo. Ele quer ver o caráter, a dignidade e a honra do ser humano. É isso que ele está vendo. Aonde está o mandamento para jejuar? Está lá nas assembleias, nos batistas, mas na Bíblia não. Na Bíblia não, na minha não. Só se estiver na deles. Então, irmão, Mateus escreve dizendo, ele jejuou. Lucas escreve dizendo, ficou sem comer. Jejuar seria o caso de você propor no seu coração ficar sem comer. Mas na expressão de Lucas, quando diz, e ele ficou sem comer, dá a entender que ele foi surpreendido, foi levado pelo Espírito ao deserto e ali não tinha o que comer. Mas assim que chega ao fim da prova, né? Como que o inimigo ia dizer assim, transforma essas pedras em pães? Para quê? Significa que Jesus estava
com fome. Dá para imaginar isso. Por que transforma as pedras em pães? Dá para entender que o inimigo olhou e falou, esse cara está com fome. Ele está aqui um tempão. Foi uma investida do inimigo naquela suposta fraqueza de Jesus. Mas Jesus não foi para o deserto com proposta de jejuar. Ele foi levado pelo Espírito, se deparou com aquela situação. E ali, cadê o que comer? Não tem o que comer. Cadê o que beber? Não tem o que beber. Deus foi e sustentou Jesus ali 40 dias e 40 noites, sem comer, sem beber, e eu acredito, sem dormir. 40 dias e 40 noites. Mas o evangelista Lucas escreve dizendo que ele ficou sem comer, e não que ele jejuou. Se Jesus tivesse jejuado e considerasse isso fundamental, você não acha que na Bíblia nós encontraríamos algo com muita clareza ensinando sobre o jejum? E eu hoje pergunto para os que jejuam, né? De vez em quando tem uns conflitos desses por aí. Até outro dia um camarada mandou um e-mail para mim e eu disse assim, tá bom, já que você crê tanto no jejum, por favor, me ensine, me diga qual dia, qual hora, em que situação, como eu devo jejuar, me apresenta qualquer regra e eu aceitarei a sua opinião. Cadê a regra? Qual dia se deve jejuar? Quantas horas seria um jejum aceitável para Deus? Em que momento eu tenho que jejuar? Ninguém me diz nada. Ah, eu tenho que jejuar para ficar forte contra o diabo? É mesmo? Então jejua aí, entra num terreiro de macumba e desafia Satanás que eu quero ver. O que adianta o jejum sem a fé? Sem o entendimento, sem o conhecimento? Vai lá, fica sem comer e entra num terreiro de macumba para você ver o que o diabo faz contigo. Não é o jejum que vence o diabo, é a fé. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Bom, então, deixando essas duas colocações de Mateus e de Lucas para você. Há uma determinada passagem, há várias passagens bíblicas em que Jesus é indagado, né? Alguém chega, Senhor, eu trouxe meu filho aos teus discípulos e não puderam expulsar o demônio. Depois os discípulos ficam meio chateados, chegam, Senhor, por que nós não podemos expulsar esse demônio? Aí o que Jesus responde? Por causa da vossa pequenina fé. Todos os textos sinóticos, né, quer dizer, o que está escrito em Mateus, em Marcos, em Lucas e João, que trata desse assunto, todos os mesmos textos enfatizam que foi a incredulidade, a falta de fé dos discípulos que não levou Deus a operar a libertação daquele homem. Mas não que tenha sido a ausência de eles terem jejuado. Então, o texto, irmão, para quem observa, lê, estuda, fica claro, mas as pessoas só querem tirar suas próprias conclusões. Está aqui escrito, rei, esse rei é Jesus. Quando tu vai ver, o rei é com letra minúscula, o rei está falando de um cara de Israel. O povo de Deus se tornou um povo muito ignorante, quando deveria ser o povo mais sábio da terra, porque foi nos presenteado 66 livros, que englobam a experiência de todo o planeta Terra, desde antes da sua fundação até depois da consumação. Nós temos tudo aqui em 66 livros, deveríamos ser o povo mais sábio do mundo, deveríamos abrir a boca para falar e todo mundo à volta olhar para nós e dizer assim, ninguém fala como ele. Mas houve negligência. Os lobos devoradores, os mercenários entraram no meio do rebanho e despedaçaram as ovelhas. E quando a ovelha ouve uma voz de restauração, uma voz de libertação, ainda assim ela está tão acostumada com as suas pesadas correntes que não aceita nem a própria libertação. Então, o jejum não é o que é enfatizado por Jesus quando aquele jovem não fica liberto. Mas o que Jesus enfatiza é a incredulidade dos discípulos. E aí depois ele complementa dizendo assim, se vocês tivessem fé,
como um grão de mostarda, vocês diriam a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e assim se faria. Jesus ainda enfatiza, ainda conta essa questão, ainda fala esse texto, ainda narra essa palavra, para mostrar que o que ele está enfatizando é a fé. Jesus não diz assim, não, vocês deveriam ter jejuado 3 dias, ou meia hora, ou um mês, não há enfoque a isso. O enfoque é a incredulidade. E aí nós vamos ver esses textos depois, que muitos usam, que faz parte desse cenário que eu estou falando, em que ele vem entre colchete e a própria tradução bíblica o põe em xeque, aniquilando, na verdade, completamente. E se você quiser, pode comprar umas dessas versões bíblicas mais modernas, que sequer virá o verso 21, dizendo, esta casta não saia no seu coração em jejum. E também a palavra jejum, lá de Marcos capítulo 9, também não está mais no texto, não faz mais parte do texto, tá? Então, irmão, essa é a questão do jejum. Aí eu vou explicando muitas coisas, o estudo é longo, né? Depois nós temos aquela passagem de Elias. Elias caminhou até Horebe 40 dias e 40 noites, mas Elias propôs no seu coração jejuar? Não, ele toma um caminho e o anjo vem, o alimenta e ele segue com a força, e diz a Bíblia, com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, lá foi Elias, né? Será que Elias bebeu no meio do caminho? Comer ele não comeu, que para onde ele foi, para Horebe, irmão, ele não achou comida, e pior, hein? Ainda tinha volta depois. Depois dele caminhar desesperadamente, porque uma pessoa para caminhar 40 dias e 40 noites tem que estar desesperado. E qual era a situação de Elias? Quando ele chega lá em Horebe: Senhor, mataram os teus profetas, só eu fiquei e querem a minha vida. Elias está desesperado, por isso ele caminhou. Ele não ia parar. Elias está decepcionado com a nação. Nem depois de cair fogo do céu e consumir os hereges e os idólatras, nem assim a nação se voltou para Elias. Jezabel manda um decreto que vai tirar a vida de Elias. Não apareceu nem daqueles que viram fogo cair do céu, não apareceu para defender Elias. Elias está desolado. Ele está traumatizado, ele está perturbado. Quando ele toma o caminho do deserto, ele não quer saber se ele vai morrer, se ele vai viver. Eu te digo uma coisa, se não desse aquele anjo e dar aquela comida para Elias, na obstinação que ele está, ele teria morrido no deserto. Deus olhou e disse, tem que salvar esse cara. O anjo desceu e o alimentou. Se aquele anjo não desse alimento a Elias, ele teria morrido no deserto. Chegou lá em Horebe 40 dias depois, e depois para voltar para a cidade, tem mais 40 dias de volta. E de novo, o poder sobrenatural daquela comida continuou agindo na vida de Elias. Ele foi, Deus fala com ele e ele volta. Elias está desesperado, por isso ele tomou aquele caminho do deserto. Se Deus não intervém, ele teria morrido no deserto. Ele não tinha condições de sobreviver naquele deserto. Muitos de nós, irmão, quando ouve falar dos desertos de Israel, não tem ideia do que é aquilo, não. Sair de dentro daquela cidade, sem saber exatamente quantos quilômetros tu precisaria percorrer até um próximo povoado, e não levar a alimentação, o pão e a água necessário, era morrer no deserto. E é o que ia acontecer com Elias. Bom, então, mais uma vez, você não vê Elias dizendo, eu vou jejuar 40 dias e 40 noites. Não existe isso. O que existiu ali foi realmente um sobrenatural que envolveu. Aí, o texto vai falar na página 12, sobre a questão da necessidade. E aí, na página 13, tem um título que diz, de volta à questão do jejum. Irmão, eu vou deixar para você estudar, né? Que certamente isso tomaria tempo e mais tempo, mas, como já comentamos ali, por exemplo, diz, Mateus 17,14, observamos, no verso 17, o Senhor Jesus diz, geração
incrédula, mostrando que o demônio encontrou resistência na falta de fé dos discípulos. No verso 20, dentro do mesmo contexto, o grande enfoque de Jesus volta-se para a questão da fé. É só você examinar. E no 3 diz, somente no verso 21, vemos citação a jejum e oração. Sendo assim, o maior enfoque fica para a questão da fé. Contudo, lembramos que notas bíblicas revelam que este trecho não faz parte dos manuscritos adotados, sendo apenas nota de estudo de João Ferreira de Almeida. Aí você vai ver outras observações que eu tenho sobre vários textos, e lá embaixo diz assim, preste muita atenção. Em Zacarias 8,19, diz que o jejum será gozo, alegria e festa. Né? Quer dizer, totalmente diferente desse jejum de contrição e tal. Em Isaías 58, vai mostrar o que realmente agrada a Deus. É o texto que eu acabei de citar, né? O jejum que me agrada é que vocês visitem os órfãos e as viúvas nas suas necessidades, que não defraudem o estrangeiro, que não oprimam aquele estranho que está atravessando a terra de vocês, enfim. Então, esse enfoque de que o jejum não faz parte de um crescimento espiritual, nem de uma força espiritual, isso é claro na Bíblia. Só que nós, seres humanos, temos um negócio em nós chamado não é bem autossuficiência, é uma outra palavra. Me foge a memória agora, mas o que acontece? Nós, seres humanos, precisamos lutar contra uma coisa que nós temos. Irmão, acredita no que eu vou te dizer, nós precisamos lutar contra isso. Você faz alguma coisa e você espera recompensa daquilo que você fez. Muitas pessoas entregam o dízimo só porque na sua cabeça existe vai haver um retorno. Aí ele entrega o dízimo. É por isso que algumas pessoas entregam seu dízimo. Porque vai haver um retorno. Se dentro da cabeça dela ela imaginar, não, eu estou entregando isso aqui e disso aqui eu não vou receber nada, muita gente não daria o seu dízimo. Então, o que acontece? O jejum, eu jejuo e vai haver uma recompensa. Muita gente faz as coisas porque tem essa visão da recompensa, quando na verdade a Bíblia deixa claro, né? Não sei se esse texto direto, mas é você fazer o bem sem olhar a quem. É você fazer o bem por alguém que você acredita que aquele alguém não vai te recompensar. Quando na verdade muita gente faz o bem a pessoas que ele acredita que se ele passar uma dificuldade, vai recorrer àquela pessoa. Então, na verdade, ele não está fazendo um bem àquela pessoa diante de um Deus que se agrada disso. Ele está, na verdade, fazendo um investimento. Muita gente já chegou aqui nesse ministério com dízimo para entregar na minha mão. Para quê? Para que eu visse que ele estava dando dízimo. Porque na cabeça dele, isso aqui não é suposição, é fato. Na cabeça dele estava o seguinte, não, se eu passar por algum aperto, eu vou recorrer ao pastor, vou recorrer à igreja, porque o pastor está vendo que eu entrego o meu dízimo. Então existe essa autossatisfação, talvez seja essa a palavra, autossatisfação. As pessoas fazerem algo por acreditar que vão ter de alguma maneira um retorno, ou vão poder recorrer a uma dada situação na hora do seu sufoco. Mas quem faz para Deus não está esperando retorno, está crendo que Deus está na sua vida e acabou a história. Então, irmão, várias passagens aí na página 13, você deve estudar e deve estudar muito, porque se você não estudar, você não vai ter respostas. São muitos os questionamentos a respeito do jejum, porque o jejum é uma tradição pesada na vida de muita gente, inclusive, que não gosta de estudar a palavra. Eu parei de jejuar, irmão,
não foi quando este conhecimento chegou até a mim, não. Não foi porque eu tive esse conhecimento que eu parei de jejuar, não. A Bíblia diz que o nosso culto tem que ser um culto o quê? Racional. Jejuar seria um culto a Deus? Dentro das minhas concepções, se a palavra diz, tudo que eu faço segundo a palavra é culto a Deus. Aí eu te pergunto, a Bíblia, segundo alguns textos, nos daria o entendimento de que o jejum me fortalece espiritualmente. Tá, mas para mim, exclusivamente, essa razão não existe. Eu nunca consegui entender, nunca de um tempo para cá, entender que se eu ficasse sem comer, eu estaria mais forte espiritualmente. Eu comecei a ver Deus operar na minha vida em situações, eu não estava jejuando, Deus operando, me dando graça, unção, poder, revelações, mas eu não estava em jejum. Eu comecei a observar com mais carinho aquilo e ver com mais detalhe. Eu falei, e comecei a tentar buscar entendimento, e eu não consegui a concepção de que estômago vazio me daria poder espiritual. Isso não processava na minha mente. Eu falei, se isso não processa na minha mente, se eu estiver exercendo esse culto, ele é um culto de tolo, porque não é um culto racional. Eu não estou compreendendo isso. Então, até que eu compreenda que ficar de estômago vazio me dará poder espiritual, eu não jejuo mais. Acabou. E foram muitos anos. Isso tem mais de 20 anos. Só o ministério aqui já está com 15. Mais de 20 anos eu parei de jejuar. Depois, quando já estávamos aqui no ministério, o Espírito Santo começou a trazer textos na memória. Eu disse, e aqueles textos começavam a me chamar a atenção, eu anotava. Assim que eu tinha um tempo, eu corria lá para a Escritura e comecei a examinar. Eu falei, caramba, a igreja nunca teve que jejuar. Aí alguns vão dizer assim, não, pastor, mas espera aí. Israel jejuava. Eu digo, jejuava porque queria. Se você quiser jejuar, você também jejua. Agora, Deus mandou? Não. Quando é que Israel jejuava? Em tempo de calamidade. Quando Deus disse, vou trazer a espada. Aí eles, ficavam sem comer. Mas Deus não mandou ficar sem comer. Quando Deus dizia assim, vou trazer a espada, Deus mandava fazer o quê? Se arrepender. Não ficar sem comer. Eu posso ficar sem comer e não ter me arrependido? Ou será que se eu ficar sem comer, isso é prova de arrependimento? Não, arrependimento é uma mudança nos meus conceitos internos. Isso é arrependimento, não a ausência de alimento no meu corpo, no meu estômago. Então Israel jejuava. Nínive, que nem era dos israelitas, Nínive jejuou. Jonas atravessa a cidade, Deus vai destruir. O rei reconhece que realmente estão em pecado, proclamou um jejum de arrependimento em toda a cidade. O jejum adiantaria se eles não mudassem a atitude deles? Deus deixou de destruir Nínive porque eles jejuaram ou porque eles se arrependeram? Adiantava jejuar e continuar praticando as mesmas coisas? Então, eis a questão, tá, irmão? Muita gente interpretou muito mal essa questão de jejum e acabou se martirizando desnecessariamente. Quando eu fui na minha primeira viagem, que eu fui a Minas Gerais, ouvi falar de um homem, era fenômeno esse jovem na cidade, com 20 e poucos anos. Era um grande pregador e, segundo vários relatos que eu tive lá, de várias pessoas da igreja, todo mundo falava no nome desse rapaz. Que o homem era um grande pregador, que o homem era cheio do poder e tal, e que mas agora ele não podia pregar mais. Ele não tinha força de abrir a boca, porque todo o seu ventre, seu estômago, toda essa sua área dava grandes dores, e ele sequer podia abrir a boca para orar ou para pregar. Ele ficou assim, de tanto jejuar. Destruiu
Ora, ficou sem jejum, o estômago reconhece a hora da alimentação, libera para dentro do teu organismo um negócio chamado ácido, e é ácido mesmo, corrói, ácido gástrico, ele é derramado no teu estômago. Você tem o estômago, essa parede do teu organismo é revestida por uma gordura, que é para proteger desse ácido, mas essa gordura ela é mantida pela própria alimentação, que nutre o teu organismo e mantém essa gordura ativa. Só que se você está sem comer, quando o teu organismo joga o ácido ali, não tem alimento para corroer, ele vai corroendo as paredes do teu estômago. Quando ele corrói e atravessa aquela gordura, o ácido queima o estômago e gera as chamadas úlceras. Por isso que você não deve se estender demais do seu horário normal de alimentação. Se você está acostumado sempre a almoçar meio-dia, você não pode começar a passar a almoçar todo dia 1 hora, 1h30, 2 horas. Porque começa o ácido a corroer, porque ele reconhece um horário. Começa a corroer e gerar a úlcera no seu organismo. E começa, o que é úlcera? Úlcera é uma ferida. E essas feridas internas, elas são muito difíceis de ser curadas, são complicadas. Agora tem aí a tal da endoscopia, esses exames horríveis, né? E tem ajudado muita gente. Mas você, com um monte de úlcera dentro do estômago, quando você faz um movimento de falar que contrai a musculatura, a ferida, ela mexe, ela esbarra nas paredes do organismo e causa dores horríveis. Aí a pessoa tem que ficar falando devagarzinho, respira devagarzinho. Isso aconteceu com um homem que era fenômeno, curava enfermo, expulsava demônio, pregava como ninguém, mas ele se autodestruiu pela falta de conhecimento. Isso lá em Minas. E tem mais, um dos jovens que me contou essa história estava discutindo comigo ferrenhamente, porque eu levei uma dessas apostilas e ele tinha lido o estudo sobre jejum. Ele estava me combatendo com todas as letras, eu provando para ele, até que ele falou, tem a situação do fulano, tal, não sei o quê. Falei, já ouvi a situação do fulano. Aí eu disse, então, se a pessoa está no centro da vontade de Deus, agora ela é ferida dessa maneira e ela está completamente fora. Porque se você não pode falar, meu irmão, acabou a pregação para você, né? Não pode orar, não pode nada. Então, jejum não é mandamento. Nínive jejuou, não porque Deus mandou. Quando Jonas atravessa a cidade, ele não diz jejuai, ele diz arrependei-vos. Tradição, não, para provar que eu estou arrependido, vou ficar sem comer. Davi, quando quis provar que estava arrependido, né? Ele não quis ouvir música, não deixou a música chegar diante dele, não deixou o delicioso vinho se aproximar dele. Foi uma maneira dele mostrar que estava arrependido, mas o arrependimento dele foi aceito não porque ele parou de comer, não porque ele parou de beber, não porque ele parou de ouvir música, mas porque ele realmente se arrependeu no íntimo do seu ser. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Ó Deus, tu não te comprases em sacrifícios, senão eu te daria. O sacrifício para o Senhor é um coração quebrantado e contrito, a isso não desprezarás, ó Deus. Ele não está confiado no jejum dele, ele não está confiado porque os ouvidos dele não estão ouvindo música, ele não está confiado porque o paladar dele não está provando vinho. Não é disso que ele está confiado. Ele está realmente na posição que Deus quer, um arrependimento contrito. Bom, irmão, então tem muitas coisas aí, o estudo é grande e você não deve fazer como alguns ignorantes que entram em contato. Pastor, o seu estudo, que absurdo, porque a Bíblia diz isso, a Bíblia diz aquilo, a Bíblia diz aquilo outro, a Bíblia diz... Quando eu vou ver os textos que o camarada está questionando, são todos textos que estão sendo explicados aqui na Bíblia.
Aí eu digo para a pessoa assim, mas meu amigo, você está questionando um título, você nem leu o estudo. Aí teve um que disse assim, pastor, eu admito, realmente eu não li o seu estudo, eu vou ler, depois eu entro em contato com o senhor. Eu falei, beleza, leia o estudo, depois entra em contato comigo. Aí outros já não, porque eu li, eu falei, leu nada, porque todos os textos que você está questionando, eu já explico lá no estudo. Se você tivesse lido, não estaria me perguntando, porque o que eu tenho a dizer já está lá no estudo. Então, irmão, estude, não tenha pena de você, não dê descanso ao teu corpo. Diz a Bíblia, levantai-vos e andai. Por quê? Porque não será aqui o vosso descanso. Então não descansa, caminha. Tem força para botar o esqueleto de pé? Põe o esqueleto de pé, meu irmão.